Carla Zambelli pediu socorro ao bilionário Elon Musk para não ser presa, ela que virou ré em uma ação no STF. Uma atitude assim patética de uma parlamentar que tem atuações patéticas. Zambelli pede esse socorro porque ela está abandonada pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Ninguém se manifestou em favor de Zambelli após a decisão do STF. É claro que eles estão olhando assim de perto porque as decisões do STF contra Carla Zambelli podem abrir a porteira, como bem gosta o Ricardo Salles, para outras decisões contra os bolsonaristas. Mas eles querem os votos da Zambelli em São Paulo, principalmente Eduardo Bolsonaro. Só que abandonar Zambelli pode não ser interessante porque ela pode delatar Bolsonaro, como o Delgatti está querendo. Qual a sua opinião sobre essa atitude de Zambelli ao pedir socorro a Elon Musk? É patética? Zambelli vai delatar o Bolsonaro? Se você quer que ela delate e quer que ela se lasque, deixa o like e se inscreva no canal. A Carla Zambelli, ela se tornou ré essa semana junto com Walter Delgatti Neto, conhecido também como o hacker de Araraquara. Eles se tornaram réus pela primeira turma do STF, porque o STF ele tem divisões, ele tem a primeira e a segunda turma, que são 5 ministros por um lado, 5 ministros por outro, para poder agilizar as votações, porque você divide os trabalhos e questõezinhas menores, você pode dividir em turmas para poder desafogar os processos no STF. E essa primeira turma, ela é composta por pessoas que são, ou por ministros que são mais criticados pelos bolsonaristas. E eles tornaram o Zambelli e o Walter Delgatti réus. Por quê? Porque eles invadiram os sistemas do CNJ várias vezes. Eles fizeram um documento falso de prisão contra o Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio ministro, uma coisa ridícula que foi alvo de piada. A Carmen Lúcia e o próprio Alexandre de Moraes debocharam de Carla Zambelli, chamaram Zambelli de burra, uma coisa assim que ela poderia não ter passado por essa humilhação, mas Zambelli gosta de ser humilhada, né? Quem é subserviente como ela foi ao Bolsonaro sempre vai passar por essa humilhação. E depois de passar por humilhação, Zambelli vai ser presa. Como ela percebeu que está isolada pelos bolsonaristas, ela começou a pedir auxílio e socorro ao Elon Musk, o bilionário que faz aí um tempinho que está muito calado sobre o Brasil. Elon Musk, ao longo de março, abril, criticou muito Alexandre de Moraes, atacou muito o judiciário, fez postagens, aí teve aquele Tweak Files, que não virou absolutamente nada, era um monte de bobagem que não tinha nada de substancial. Tentaram criar uma nova operação Vaza Jato, que foi a operação do próprio Walter Delgatti, que agora ferra os bolsonaristas, que foi procurado pelos bolsonaristas, enfim, mas não virou absolutamente nada. E como o Elon Musk percebeu que a discussão dele no Brasil se esgotou, ele abandonou o país. Porque não havia mais o que ele pudesse fazer a não ser a retórica. O que de efetivo Musk faria contra Moraes? Nada. E agora Zambelli implora ao Musk falando assim: você parou de twittar sobre o Brasil e agora estamos vivendo um inferno porque as pessoas estão sendo perseguidas, aquela coisa toda. Zambelli não está sendo perseguida. Zambelli invadiu um sistema do judiciário. Zambelli fez um documento falso. E ela pagou o hacker de Araraquara para fazer isso. Então ela vai ser julgada e punida pelo crime que ela cometeu. Agora o Musk, ele foi embora porque assim, como eu falei, não tinha mais o que ele pudesse fazer aqui no Brasil. Uma coisa que foi ridícula. E agora a Carla Zambelli, completamente abandonada, sente que a batata dela assou. Segundo informações da Malu Gaspar do Globo, a Zambelli ela está distante do Bolsonaro desde a derrota em 2022. Por quê? Porque o Bolsonaro a responsabiliza. Porque na véspera do segundo turno, Zambelli correu atrás de uma pessoa nas ruas de São Paulo com uma arma na mão. Não foi isso que fez Bolsonaro ser derrotado. Bolsonaro foi derrotado por uma combinação de 2 fatores. Primeiro, a política econômica de Paulo Guedes, que foi desastrosa com a população de baixa renda, que é a mesma política econômica do Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, que é a mesma política econômica do Tarcísio de Freitas. Ponto. E também porque Michele brigou com Carlos na semana do debate da Globo e o Bolsonaro foi mal assessorado no debate. Não teve nada a ver com Zambelli, meninas venezuelanas, nada disso. Mas é claro que o Bolsonaro não vai admitir que a culpa foi dele, do Paulo Guedes, então é mais fácil jogar a culpa na Carla Zambelli. Então ela está isolada do Bolsonaro e também dos bolsonaristas. Porque mesmo a primeira turma do STF tendo uma composição bastante hostil aos bolsonaristas, eles não saíram em defesa de Zambelli. Ficaram simplesmente pianinhos. Só que a Zambelli
tem esse caso sendo observado de perto pelos bolsonaristas. Porque as decisões do STF poderão ter desdobramentos para outros bolsonaristas, principalmente para o Bolsonaro. E os bolsonaristas, eles também observam de perto, principalmente o Eduardo Bolsonaro, por conta dos votos da Zambelli. Quando Zambelli for caçada e presa, vai haver aquela manifestação igual aconteceu com o Deltan Dallagnol. Mas vai haver algo efetivo a favor de Zambelli por parte dos bolsonaristas? Não. Absolutamente nada. Zambelli é um problema para os bolsonaristas. Ela traz muito voto, claro. Mas para a família Bolsonaro? Por quê? Em 2022, Zambelli foi a deputada bolsonarista mais votada de São Paulo. Ela teve 200 mil votos a mais do que o Eduardo Bolsonaro. Então, Zambelli é vista como sendo alguém mais bolsonarista do que o próprio Eduardo. E a gente sabe que há uma transformação dentro do bolsonarismo. Essas figuras mais virulentas como Zambelli estão sendo escanteadas para uma nova composição bolsonarista mais light, mais soft, aliada ou alinhada a Michele Bolsonaro possa surgir. Então o Zambelli tem que sair fora. Só que há uma questão envolvendo o Zambelli que é muito delicada, porque o Bolsonaro também tem medo, porque por culpa de Zambelli o Walter Delgatti teve um contato próximo com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, e o ministro da Defesa teria facilitado a invasão do Walter Delgatti aos sistemas do TSE, principalmente nas urnas. E o Bolsonaro teria prometido um indulto ao Walter Delgatti caso alguma coisa acontecesse com ele, Delgatti, e se Bolsonaro fosse vencedor. Bolsonaro não foi vencedor, o Delgatti está preso. Então o Delgatti, ele pode ser um problema muito pesado para o Bolsonaro. Por isso que eu estou falando dos desdobramentos no STF. Bolsonaro está bastante ressabiado, olhando com muito cuidado essa situação. Porque o Delgatti já falou que quer delatar. E ele pode delatar, ele teve vários encontros. Ele é uma bomba relógio. E não é legal para o Bolsonaro também isolar Zambelli, porque Zambelli também pode delatar. Porque ela vai arcar com todo o ônus dessa situação. O que ela deve a Bolsonaro, ela foi abandonada. A ideia partiu dela contratar o Delgatti? Se a ideia partiu dela e não inspirada em falas do Bolsonaro, aí o problema é dela, ela vai se lascar mesmo. E eu acho que pode ter partido da cabeça de Zambelli. Mas ela pode dar mais informações sobre como aconteceu a reunião do Bolsonaro com o Delgatti. Se Bolsonaro fez algum pedido ao Delgatti para invadir os sistemas. Isso pode ser falado, contado por Zambelli, o que ferraria completamente o Bolsonaro. Então é melhor manter os seus amigos perto, hein, Bolsonaro? Senão eles podem trair você. Mas Bolsonaro corno